Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Quantos estão alegres com Jesus? Fala para o teu irmão assim, ó, você é um milagre. Eu estou alegre, irmão, porque eu sou um milagre na presença de Deus. Tem muita gente que não acordou hoje. Então, se Deus está te dando fôlego de vida, porque Ele tem algo contigo ainda na terra. E você tem aproveitado essa oportunidade que Deus tem te dado. Você é um milagre de Deus. Aleluia. Abrimos nossas Bíblias no livro de Esther, no capítulo 4, no versículo 14 ao 16. Aleluia. Você é breve, objetivo. E o que me chamou a atenção nesse texto, nesse contexto do livro de Esther, e Deus ministrou meu coração para ministrar para a igreja, o despertar na vida de Esther, a consciência do teu chamado. Aleluia. Por isso que você é um milagre na casa do Senhor. Você não era para nascer, mas você nasceu. Porque Deus soprou um fôlego de vida. Aleluia. E foi através de Mardoqueu que Deus despertou a consciência do chamado de Esther. Ela entendeu que ela tinha um chamado. E você? Será que estamos entendendo o nosso chamado aqui na terra? Porque vai ter um dia que Deus ele vai desligar essa torneirinha de fôlego. A gente não sabe a hora, mas o dia. Mas temos que aproveitar essa oportunidade que Deus está nos dando. Aleluia. Que diz assim: se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte. Mas para os judeus, mas você e a família do seu pai serão mortos. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã, e jejuem em meu favor, não coma nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Aleluia. Glória a Jesus. Deus está na casa, irmão. Não precisava nem falar, porque a glória de Deus está aqui. Porque há o Espírito de Deus sobre a tua vida, te impulsando a adorar Ele. Foi falado aqui que Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu e você entendemos que a exaltação é para Deus, o culto é para Deus. Mas também temos a consciência, entendemos que o culto também é para mim e para você. Porque quando você está na casa de Deus, adorando a Deus, Pastor Wellington, começamos a pegar a característica de Deus. Aleluia. Você vem para a casa de Deus para aprender, para pegar a característica de Deus. E quando você se aproxima de Deus, você começa a agir como Deus. A tua função, a tua forma humana começa a cair por terra e a forma espiritual começa a prevalecer. Porque entre 600 anotações que Deus fez, próprio Jesus, pela lei que Ele criou, 2 que Ele reduziu.
adorar a Deus, somente a Deus, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então você começa a pegar a característica de Deus. E para você entender o texto e o contexto, a história de Esther, você tem que ler do começo. E vou falar rapidamente aqui no começo. O rei Assuero, ele dominava aquele local da Pérsia e Suzã. E ali era cativo. O povo era cativo. E boa parte daquele povo, dos judeus, foram para Jerusalém. E outra parte morava em Suzã. Morava e ficava no poder do rei Assuero. E o rei Assuero, irmão, ele gostava de festa. Ele adorava a festa. E numa parte de 180 dias, ele fazia uma festa, durava 6 meses. Até uma pessoa que eu conheço que adora a festa. Eu não vou falar que é o marrom, porque a igreja não sabe. Que eu amo festa. Ainda mais de estar junto com a minha família. Eu amo estar com a minha família. Então aprenda a estar com a tua família, irmão. Eu gosto de estar com os irmãos em festa. E aquele rei, ele fazia um banquete e durava 180 dias. Ele gostava de fazer aquele banquete, era vinho. E no momento da alegria do vinho, ele estava tão alegre, pastor, que ele convidou a tua esposa chamada Vasti ou Vasti, entendeu? Para passear perante o povo, para lhe mostrar a tua glória, o teu poder, o que ele tinha. Interessante que ela recusou a oferta do rei. E aí teus conselheiros falaram para ele, para exonerar ela, para tirar ela do cargo da rainha. Aí era o plano de Deus na vida de Esther. Esther não sabia de nada. Aleluia. Esther estava lá no anonimato, pastor. Lá que Vasti não quer aceitar, porque ele queria que ela passeasse perante o povo, perante os teus príncipes, os teus oficiais. Ela recusou aquela proposta do rei. O rei manda reunir em toda a província as mulheres para escolher uma para ser rainha. E a Esther nem pensasse, missionária Valéria, em ser rainha. Mas Deus não chamou ela para ser rainha, para ficar sentada no banco, para ficar posta, não. Para ficar paralisada ou viver naquele conforto. Não, porque Deus tem um plano para ela. Aleluia. Deus tem um plano para você. Por isso que eu falei para você que você é um milagre na mão do Senhor. Aleluia, você não foi um erro. Irmão, até os 8 meses de idade, eu conversando com a minha mãe, Deus me ressuscitou. Eu ia embora, morria, e ela ficava a noite toda orando para me ressuscitar. E Deus soprava em mim um fôlego de vida até os 8 meses de idade. Hoje eu entendo porque Deus, até hoje, soprou e continua soprando esse fôlego de vida. É pela chamada que Ele tem na minha e na tua vida. Porque já era, há 50 e poucos anos atrás, estar debaixo da terra. Eu já passei dos 5. Aleluia. Louvado seja, é para a honra e glória do Senhor, irmão. Agradeça a Deus todos os dias por ter passado dos 50. Aleluia. Mas porque lá atrás a minha mãe orava. Tem alguém orando por você. Tem alguém jejuando por você. Com todos os problemas que você tem de pressão alta, glicose alta, mas você está aqui. Aleluia. Toda enfermidade, mas você é um adorador. Toda luta, porque quando a igreja se reúne para orar, para buscar o Senhor, entendeu? As lutas aumentam. Mas eu tenho uma notícia boa para você. A luta aumenta. Mas Deus ele fala assim, eu estou contigo nessa luta. Porque o adversário da tua alma, ele peleja contra você, para você não estar aqui.
Mas você venceu esse obstáculo, essa guerra, porque Deus tem um plano na sua vida, assim como Deus tem um plano, teve um plano na vida de Esther. E a minha mãe orava várias vezes, Senhor, traga ele de volta. E quando Deus me trouxe, irmão, meu pai aceitou Jesus com 21 anos de idade. Quando eu nasci. Por isso que você é um milagre na mão do Senhor. Mas você tem que se posicionar. Você tem que saber o que é a chamada na terra. Aleluia. Você tem que entender porque Deus te chamou. Porque o Espírito Santo de Deus ele desce sobre a tua mente. E o diabo está querendo confundir a tua mente, querendo fazer você ficar paralisado. Mas o Espírito Santo de Deus, que está aqui nessa noite, ele está descendo e te dando sabedoria. Para você entender, Senhor, fala comigo qual é a minha chamada, o que é que eu tenho que fazer. Eu quero jejuar, eu quero orar, eu quero buscar a tua face. Eu não quero ficar parado, eu não quero ser só um parasita na igreja. Eu quero buscar a tua face. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus está passeando na casa, irmão. A glória do Senhor está descendo sobre esse lugar. Por causa das tuas orações, teus filhos estão de pé. Por causa das tuas orações, essa enfermidade, ela está caindo por terra. Cadeias estão sendo quebradas. Por causa da tua oração, do teu jejum, Deus está visitando os teus familiares. Esther, irmão, ela nem sabia. Interessante, João Castro. Mardoqueu, ele despertou consciência do chamado na vida de Esther. Esther não sabia. Ela entra com as mulheres durante 1 ano, 12 meses. O rei manda preparar a mulher com óleos preciosos, com mirra, com aroma. E durante 12 meses ela tinha que apresentar para o rei escolher uma rainha. Aí o rei vai, coloca aquelas mulheres, e Esther estava no meio, sendo anonimado, no meio daquelas mulheres. E o rei se encanta com as... Mas não foi a beleza de Esther que encantou o rei, porque ela tinha algo diferente entre todas as mulheres. Pastor Altair, o senhor é diferente. Evangelista João, Igreja do Senhor, irmã Liliane, você é diferente. Você não é igual a qualquer pessoa. Você é diferente na mão do Senhor. Aleluia. Ainda que diz ao contrário, a palavra dos outros não define o que Deus tem para a tua vida. Deus tem um plano sobre a tua vida, porque você é diferente. Em Malaquias 3,18 vai dizer: outra vez verei a diferença entre aquele que me serve e quem não me serve. Por quê? Porque o povo de Deus está aqui adorando a Deus, está exaltando a Deus, e o diabo tem se levantado, mas ele tem se levantado para cair, porque em 2 Crônica 7,14 vai dizer que meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, jejuar e buscar a minha face, eu virei do céu, descerei, sararei a tua terra, perdoarei os seus pecados. Aleluia. Ainda tem um povo que é separado, que ora, jejua. Aleluia. E ali o rei escolheu Esther. Aí estava tudo bonito, tudo bem na vida de Esther. Pelo contrário, aí a luta começou a aumentar. Mardoqueu, do lado de fora, tinha uma posição. E dentro do palácio tinha Amã. Aleluia. Amã, primeiro-ministro da descendência de Agag. Agag era o rei dos amalequitas, a qual Deus mandou Saul matar os amalequitas, mas ele não matou totalmente. Aí veio essa consequência nos dias de hoje. Aleluia. Começa a aumentar a luta na vida de Esther, sem saber de nada. Esther não sabia o que estava acontecendo, não sabia de nada. Aí Amã é levantado
numa posição grande, era praticamente segundo do rei. E naquele momento, o rei lhe dá autoridade, posição para Amã, para querer todos que andassem na frente de Amã, tinha que dobrar o joelho, tinha que se curvar perante a ele. E todos ali se curvavam, menos Mardoqueu. Porque Mardoqueu falava, eu respeito a tua posição, eu respeito a tua autoridade, mas eu vou dobrar, me ajoelhar perante aquele que desde o ventre da minha mãe me chamou para fazer a diferença, para pregar o evangélico, para ganhar vida para Jesus, para curar, para ajudar, para vencer os obstáculos, para passar por cima do mar, para aquele que me enxergar, ver o brilho do Espírito Santo em mim e em você. Aleluia, Deus me chamou, Deus te chamou para fazer a diferença na terra do vivente. Aleluia. Aí Mardoqueu, ele sabe dessa notícia, ele rasga as tuas vestes, se veste de saco, coloca cinza na tua cabeça, e o povo judeu começa a chorar, começa a se lamentar, porque houve um decreto de morte. Porque Mardoqueu chegou em casa conversando com teus filhos, com a tua família. O rei me deu autoridade que todos que passassem diante de mim tinham que dobrar o seu joelho, tinham que se curvar. Mas tem ali um cara que não se ajoelha, não se prostra, e eu estou com raiva, ele sai com ódio, com raiva, porque ele não aguenta. Mardoqueu não tinha nada, ele já tinha uma posição, mas ele queria que Amã queria que Mardoqueu se prostrasse diante dele, mas não se prostrava. Aí a esposa, por que tu não faz uma forca? Aleluia. Faz uma forca. Ai daquele que tentar fazer uma forca para uma pessoa que ora, que jejua, que busca a Deus, que sempre está envolvido na obra. Aleluia. Irmão, essa pessoa não dorme. Aleluia. Continua orando, continua jejuando, continua buscando a face do Senhor, continua deixando Deus te forjar, te amadurecer. Deixa quem quiser se levantar contra você em calúnia, em perseguição. Continua. E ali chega o conhecimento de Esther. A Esther, o que aconteceu? Porque Mardoqueu, irmão, ele praticamente é tio de Esther. Porque foi criado, a Esther foi criada por ele. Os pais de Esther morreram. Então, Mardoqueu criou Esther. Aleluia. Então ele tem ela como filha. E ele começa a contar, não está sabendo? Amã decretou morte aos judeus. E ele era um arqui-inimigo do judeu. Então queria aniquilar todo judeu, matar. E queria pagar, eu pago ouro, eu pago prata para matar os judeus. E toda a província, ele não queria só matar Mardoqueu. Ele queria matar toda a província. Aleluia. Que toda a província, que Mardoqueu fazia parte. Aleluia. Aí ela chega, e ele fala com ela. Esther, Deus te constituiu esse lugar. O lugar que você está, foi Deus que constituiu. A posição que você está, foi Deus que te levantou. Pastor Altair, evangelista João, Deus não te levanta à toa. Deus não te abençoa à toa. Deus não te coloca você nesse cargo à toa. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus não te coloca você nessa posição à toa. Deus não coloca você nesse emprego à toa. Deus não coloca você nessa casa, nessa família à toa. Deus não te coloca você nessa igreja à toa. Aleluia, porque Deus tem um plano na tua vida, assim como Ele teve um plano na vida de Esther. Aleluia. Você não está no anonimato. Você já saiu do anonimato porque Deus te enxergou. Aleluia. Deus não exaltou Esther pela beleza física dela, não. Pelo que ela tinha, posição de rainha. Não. Deus olhou para ela e falou assim, ó, eu vou te abençoar.
Aleluia, não é pelos bens que ela tem, na posição. Deus olha para você e fala assim, eu vou te abençoar. E Deus é especialista em exaltar o crente. E somos especialistas, irmão, em tomar atitude precipitada. Naamã, ele estava tomando atitude precipitada. Naamã estava seguindo o caminho dele. Porque em Provérbios 14, 12, vai dizer que há caminho para o homem que parece direito, mas o final é a morte. Irmão, aí Mardoqueu fala com a tua sobrinha Esther. Esther, Deus te colocou aí. Então faz alguma coisa, fala com o rei. A Esther fala para ele assim, ó. Eu não posso. Durante 30 dias, eu não comparecer ainda na presença do rei. Eu não posso ir porque se eu aparecer na presença do rei, se o cetro do rei estiver deitado, eu vou morrer na mesma hora. Ninguém se apresenta diante do rei. E se ele tiver com o cetro dele deitado embaixo, ele é morto, a pessoa é morta na hora. Então o que eu posso fazer? Ela temeu, como eu e você, seres humanos. A gente fica com medo. Então o que eu posso fazer? Aí Mardoqueu fala para ela, se você não agir, salvação e livramento vai vir de outra parte. Talvez você está precisando de algo e confiando em alguém. Mas você teve uma decepção. Mas eu quero profetizar e declarar e ministrar sobre a tua vida. Salvação e livramento. Aleluia. Vai vir de outra parte. Porque Deus não vai deixar você desamparado, não. Deus tem algo com você na terra. Deus ele vai trabalhar, ele vai agir. Porque Deus estava agindo na vida de Esther sem ela saber, João. Aleluia. No silêncio Deus age. No silêncio Deus trabalha. No silêncio Deus abre porta. Onde não há porta. No silêncio Deus te cura. No silêncio Deus te exalta. No silêncio Deus não deixa você ficar no anonimato, nem descansando no teu lugar. No silêncio Deus ele vai te exaltar. Aleluia. A Esther, já que delegou essa autoridade, já que eu sou rainha, mas não pela minha beleza, pelo meu talento, é uma arma que o adversário fica com medo. Eu vou jejuar e orar. Eu vou jejuar e orar. A minha boca vai ser só para isso. Em vez de eu murmurar no meio da luta, em vez de eu questionar no meio da luta, Deus, através de Mardoqueu, está despertando em Esther a consciência do chamado dela. Então ela começou a entender. Eu vou jejuar e orar. Aleluia. Eu não vou reclamar, não vou murmurar, eu não vou brigar, eu não vou questionar. Eu vou ser um adorador, eu vou jejuar no meio dessa luta. Vou colocar minhas criadas para jejuar. E durante 3 dias, coloca todo Judá para orar e para jejuar. Senhor, vou continuar orando, vou continuar jejuando. Enquanto eu estiver jejuando e orando, Deus vai travar uma batalha espiritual, porque quanto à igreja se reúne para orar, para jejuar, há uma batalha no mundo espiritual. Mas sabe de uma coisa, é uma batalha travada, mas o diabo se levanta, mas para cair, porque ele perdeu a força no mundo espiritual e no mundo físico, porque a tua adoração, o teu jejum está chegando no trono da graça, e Deus nessa noite está descendo para agir a teu favor, porque enquanto você está orando, enquanto você está jejuando, Deus está tocando no coração do rei. Aleluia. Enquanto você está orando, essa enfermidade está saindo. Enquanto você está jejuando, essa angústia está caindo por terra. Essa depressão, essa ansiedade, você não pode deixar mais a ansiedade te dominar. Domina essa ansiedade. Aleluia. Glória a Jesus. Que Deus é esse, irmão? Esther não sabia de nada, mas ela começou a entender o teu chamado na terra. Uma libertadora dos judeus. E Amã, ele sai injuriado,
vai para casa, conversa com o pessoal, com a família e prepara ali uma forca. Interessante que Mardoqueu, ele viu dois criados do rei tramando, conspirando contra o rei. Aí ele fala para Esther, a Esther vai, comunica ao rei. E foi escrito no livro das crônicas, registrado. Tudo era registrado no livro das crônicas. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. A tua oração, o teu jejum está registrado no livro das crônicas de Deus. Deus não esqueceu. Ele não esqueceu, irmão. Está registrado aquela oração, aquele clamor, aquelas lágrimas. Aí a mãe se levanta, vou resumir. A mãe se levanta contra o povo de Deus. Interessante, o que me chamou a atenção não foi a morte de Naamã, foi a oração de Esther, que ela não pediu para matar Naamã. Ela pediu oração, direção a Deus. No meio da luta, pede direção a Deus. Pede direção a Deus. Deus, ele vai te guiar. Ele vai te guiar e vai te dar a direção certa. Aleluia. Então ela pediu direção a Deus. E a mãe, estou um pouco rouco. Mas a igreja pode adorar a Deus. Que a unção, a presença está descendo. Aleluia. E nesse ato momento, irmão, o rei manda chegar, não dorme, cai uma insônia sobre a vida do rei, porque a oração de Esther chegou até Deus. Deus não deixou o rei dormir. E o rei cai numa insônia. Ele pega o livro das crônicas e vê registrado ali, ó. Aleluia. Está registrada as tuas orações. Está registrada as tuas orações. Está registrada as tuas orações. Está registrada as tuas orações, pastor. E naquele momento, ele abre o livro e vê escrito o que Mardoqueu fez. Agora, o que eu vou fazer para exaltar esse homem? Aí ele chama Amã, que estava no pátio. Amã, todo bobo, orgulhoso, cheio de ego, orgulho, cheio de soberba. Entendeu? Amã, o que eu posso fazer para exaltar o homem? Aí Amã, poxa, no íntimo dele, acho que sou eu. Aí ele pega as vestes do rei, o cavalo do rei, aleluia. Estou entendendo o mistério? Deus está te revestindo com as vestes, aleluia, com as sandálias, glória a Jesus. Pega o cavalo e faça que esse homem senta no cavalo com as vestes e anda pela província dizendo: esse é o homem que o rei se agrada. Esse é minha serva que o rei se agrada. Esse é meu servo que o rei se agrada. Esse é a minha igreja lavada e remida que o rei se agrada. Aleluia. Se você se posicionar, o rei está se agradando de você. Vai lá. Mas é quem, o rei, que eu tenho que botar no cavalo e vestir? É Mardoqueu. Ué, mas Mardoqueu construiu a forca para matar
Ou seja, a sua forca para matar Mardoqueu. Que estranho, porque Deus ele muda o decreto de morte que chegou sobre você, sobre a tua família. Deus mudou, agora é decreto de vida, é decreto de exaltação, é decreto de vigor, de esperança, é de fé sobre a tua vida e seus familiares. Por quê? Porque você é vaso de Deus. Em Jeremias 18 vai dizer, Jeremias, desce a casa do oleiro, aleluia, vai lá ver o vaso na mão do oleiro. O vaso, irmão, se quebrou na mão de quem? Do oleiro. O mesmo vaso se quebrou na mão do oleiro e Deus fez um vaso novo. O mesmo vaso Deus construiu. Quero dizer para você, igreja, aleluia, Deus está levantando a geração antiga e a nova. Deus não quer levantar a geração antiga, geração nova não. A geração antiga e a nova. Deus está levantando para fazer a diferença na terra. Não tem essa de você é novo, se você é velho, se você é adulto. É você que Deus quer levantar. Porque o vaso precisa estar no prato, em movimento. O vaso não pode estar parado e nem prostrado. Ele tem que estar em movimento. Aleluia. Então Deus levanta Esther. E quando ela vai até o rei, o cetro está levantado. Por quê? Porque a oração dela causou um resultado no coração do rei. Aleluia. O rei, ele vê ela chegando e fala, o que foi? Eu te dou a metade do meu reino. Olha só Deus trabalhando através de uma oração e do jejum. Você que não ora, a partir de hoje, pelo poder que há no nome de Jesus, você vai começar a orar. Você que não jejua, a partir de hoje, você vai começar a orar. Porque através da tua oração, o coração do rei dos reis vai se mover. A mão do rei vai se mover a teu favor. E Deus vai abrir caminho para você passar. Aleluia. O Espírito Santo de Deus me trouxe a lembrança em Lucas 7, capítulo 11. Em Lucas 7, versículo 11. Eu até falei isso no monte ali. Aquela passagem de quando Jesus está saindo da cidade de Naim. Jesus está entrando na cidade de Naim com uma multidão. Entenda? E uma multidão saindo da cidade de Naim com uma viúva. Saindo luto. Uma multidão acompanhava uma mulher, João. A outra multidão entrava, acompanhava Jesus. E aquela multidão se encontrava. Uma multidão saindo com luto, com angústia, com tristeza. E outra multidão entrando com vida. Aleluia. Com alegria, com exaltação, com filho na presença do Senhor, com portas de emprego aberta, com enfermidade sendo curada. É Jesus que estava entrando com uma multidão. E a multidão se encontrava. Quando a multidão se encontrou, a morte esbarrou com a vida. E a vida prevaleceu, que se chama Jesus. Jesus toca naquele esquife, toca naquele caixão e fala, menino, levanta. E Deus ressuscitou. Por quê? Porque a morte não pode prevalecer contra a tua vida. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Aleluia. Porque Deus tem algo contigo na terra nessa noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Assim como Esther, Deus levantou Esther, mas foi necessário, João, a mãe se levantar, a mãe perseguir, a mãe afrontar, querer matar os judeus, querer matar, aniquilar toda, para Esther se posicionar. Deus está levantando o povo que está se posicionando em adoração a Ele. Porque quando tem adoração a Ele, tem cura, tem presença. Você está começando a pegar as características de Jesus. Você não vai ser mais o mesmo. Ontem você era uma pessoa, hoje você é outra pessoa na presença do Senhor. Então não se preocupa não, Deus é contigo. É como Deus está falando com Esther. Esther, o cetro dele está levantado.
e ele queria te dar metade, e achou graça aos olhos dele, é porque Deus é contigo, Esther. Deus é contigo, igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então se posiciona. Não deixe que nada venha te paralisar. Não deixe que nada venha deixar você prostrado. Não se prostra diante dessa luta. Deixa Deus te orientar. Deixa Deus falar no teu coração, na tua mente, o chamado que você tem com Ele. Então não se preocupa não, Deus é contigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa história de Esther é linda, é bonita. Mas vou ficar por aqui. Peço à igreja que se coloca de pé. Louvado seja o nome santo do Senhor. Feche os olhos. Quero pedir aos irmãos que vamos adorar um hino que Deus colocou no meu coração. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Olha o que você vai falar agora. Está disposto a Deus quebrar a tua vida, a tua estrutura, para o chamado dele se cumprir? Aleluia. Eu quero ser, eu quero ser, aleluia, um vaso novo. Eu quero ser, quero ser. A igreja adora, exalta o nome santo do Senhor. Deus, Ele vai te quebrar, vai mexer com a tua estrutura. Você é o vaso que se quebrou na mão do olheiro. Ficou triste, ficou angustiado, decepcionado, mas é na mão do olheiro, não é na mão de qualquer um. Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero ser, eu quero ser um vaso. Quem quiser, irmão, vem aqui na frente para receber a oração.